perguntar, como é que você se define com relação à esfericidade ou não da Terra? Hoje eu tenho um entendimento que a real natureza do mundo que nós vemos seria um platô que nós chamamos de terra plana, porque seria uma superfície plana e não uma superfície esférica. Então, desse ponto de vista, eu posso chamá-lo de terraplanista. Você aceita esse título? Exatamente, é uma forma de expressão que para nós é normal, nos entendemos como terraplanistas. E as pessoas que não acreditam que a Terra seja plana são definidas por vocês como? Não, nós podemos definir como cidadão, o povo comum, mas aqueles que insistem ou gostam de argumentar a favor da Terra em formato de esfera, nós costumamos chamar de globalistas. Então seriam os globalistas versus os terraplanistas. Não gostaríamos de ser versus, mas é assim que costuma acontecer nos debates da internet. Entendi. E a sua visão, quer dizer, o que embasa essa sua visão de que a Terra não é um globo e sim um platô? Então, como a maioria das pessoas, nós aprendemos na escola que a Terra é um globo e que a gravidade segura a água, por isso que contém os mares e oceanos. Mas, há cerca de 6 anos atrás, por volta de 2013, 2014, algumas pessoas chamaram atenção para o fato que esta não seria a real natureza do mundo e disseram que a Terra era plana. Isso nos levou a fazer uma observação real. E fazendo pesquisas e observações, nós chegamos à conclusão que, na verdade, a Terra é plana e que a teoria da Terra esférica seria uma fraude, na verdade, não corresponderia à verdade. E por que alguém faria essa fraude? Esta é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque nós não sabemos realmente as intenções de todas as pessoas. Podemos supor algumas coisas, como por exemplo, de levar a humanidade a viver num mundo de ilusão, viver num mundo imaginável, que foi amplamente alimentado pelas obras de Hollywood, os filmes de viagens à Lua, viagem ao espaço, e de certa forma isso desconectou a população da real natureza deste mundo, ou seja, um mundo plano, um mundo onde a água, os rios são todos planos, onde não está girando, onde está tudo parado. Então isso traz uma nova perspectiva de vida, mas realmente não é possível afirmar exatamente que razões levaram a criarem essa ilusão da Terra Globo de uma forma mais precisa. E agora eu repito a pergunta, mas de outra forma. O que leva você e as pessoas que têm a mesma crença a afirmar que a Terra seja plana? O que vocês ganham com isso? Não é questão de ganhar. Eu acredito que, em geral, os terraplanistas são pessoas que buscam a verdade, que gostam da verdade. Então nós sempre aceitamos a ideia de que o mundo era uma bola giratória. Mas, uma vez que nos foi alertado da verdade da Terra plana, nós começamos a observar. E ao fazermos observações, por exemplo, da linha do horizonte, do nível do mar, do real movimento do Sol e da Lua e demais astros, nós somos convencidos cada vez mais de que a Terra realmente é uma superfície plana. Além disso, descobrimos um vasto material científico, que em geral são muitos livros de cientistas dos tempos antigos, que atualmente não são de conhecimento público, mas fizeram trabalhos científicos, e nesses trabalhos todos eles defenderam que a Terra era plana. Bom, você falou dos movimentos da Terra, do Sol, da Lua. Na visão dos terraplanistas, quando é noite, para onde vai o Sol? De forma geral, nós podemos afirmar o seguinte, de que o Sol ele circula sobre a Terra plana, no nosso céu. Então o que nós podemos observar? Que o Sol em geral se desloca vindo do leste e se põe no oeste, não precisamente leste-oeste, é uma variação. Então o que acontece? Na região, como o Sol é relativamente pequeno, ele não é gigantesco como a atual ciência afirma, nós podemos perceber que na verdade o Sol é menor. Por isso, quando, por exemplo, está sobre a região das Américas, é dia no Brasil e noite no Japão. E ao se deslocar, atravessando as Américas e chegando à Ásia, passa a ser dia na Ásia e passa a ser noite na América. Então dia seria a região sobre o qual o Sol está transitando, e noite seria a parte que está sem Sol naquele momento.
a parte mais distante do Sol. Exatamente. Que é pequeno na sua parte opinião. que está distante do Sol e, portanto, fora da sua incidência de luz. Porque o Sol, sendo pequeno e com uma luz de certa forma direcional para o solo, ele não ilumina toda a Terra plana. Ele ilumina parcialmente a Terra plana, criando os efeitos de dia, noite, penumbra, etc. E então, deixa eu entender melhor. Quando a gente segue em linha reta, vamos dizer, se fosse possível fazer isso até o horizonte é o fim do mundo, segundo os terraplanistas. Não, o que nós entendemos é que a Terra ela está sob nenhum círculo. O que nós chamamos de Antártida, que eles dizem que é um continente, Antártida para nós é um círculo de gelo, que nós chamamos borda da Antártica. Em inglês eles dizem ice wall, ou seja, muro de gelo. Então a Antártida, na verdade, é uma região mais alta, em geral de gelo, mas não só gelo, ela contém os oceanos. Então o que nós sabemos é que se você seguir em qualquer direção sentido sul, você vai chegar em algum ponto da borda da Antártida. Além disso, existem outras terras que foram mapeadas, mas que essa informação não está clara para o público. Mas além da borda existem mais terras. Mas aí nós não temos mais informações aonde seria esse limite. Podemos imaginar que é um limite, mas alguns acreditam que as terras são mais extensas. Assim como Colombo descobriu a América, quando muitos não sabiam da existência da América, nós entendemos que além das bordas da Antártida existem terras e nós não sabemos até onde são os limites dessas terras. Entendi, mas uma hora acaba. Possivelmente sim. Acreditamos que exista um limite em algum ponto, em limite físico ou de alguma forma. Você mencionou o Colombo, né? E o que me vem à mente é que em setembro de 1519, exatamente 500 anos agora, Fernão de Magalhães, navegando para a coroa espanhola, saiu numa viagem que 3 anos depois foi concluída, em que ele escreveu uma volta à esfera terrestre. Segundo vocês, então, essa viagem dele foi uma fraude? Não, nós reconhecemos e entendemos que Fernão de Magalhães fez essa viagem. Séculos depois, no século XVIII, o navegador inglês James Cook, ele repetiu o feito de Fernão de Magalhães circulando a Terra. Certo. Aqueles que defendem a Terra como um globo dizem que foi uma volta no globo, mas não só atualmente, mas mesmo no século XVIII e século XIX, o entendimento científico da época era que, na verdade, James Cook, assim como Magalhães, ele circundou na horizontal, porque até onde se pode observar não é possível identificar uma curvatura da água, dos oceanos. Então, ele na verdade deu uma volta, como se tivesse um lago e dentro desse lago estivesse os continentes. Em volta do lago tem a Antártida, o círculo de gelo. Então, o que James Cook, assim como Fernão de Magalhães fez, foi circundar no horizonte esse lago. E, bom, é curioso porque tem uma passagem da narrativa da viagem de Fernão de Magalhães em que um italiano chamado Antonio Pigafetta, ele fez uma descrição, ele disse, olha, finalmente, depois de uma certa altura, encontramos a passagem entre o Atlântico e o Pacífico, né? Um estreito que hoje foi batizado como Estreito de Magalhães, fica no sul do continente, né? Lá embaixo, para quem acredita que é redonda, ou lá longe, em direção ao sul, segundo vocês. E ele diz o seguinte, aqui no paralelo 52, né? Alcançamos o Pacífico. Se a gente navegar em linha reta e não houver nada nos impedindo, nós voltaremos ao outro lado, na entrada do estreito, que é a entrada do lado do Oceano Atlântico. Quer dizer, mais uma vez, tem 500 anos dessa afirmação que vocês agora querem questionar, né? Então eu me pergunto, além da Terra plana, que outros questionamentos vocês fazem com relação a essas verdades mais ou menos pré-estabelecidas, né? Já, vamos dizer, aceitas pela maioria das pessoas? Que outras questões vocês também questionam? Né? Que outras verdades vocês também questionam? Bom, o entendimento que a maioria dos terraplanistas tem é que, na verdade, vamos dizer assim, existem muitas falsas verdades no mundo. E se nós Por exemplo?
Se nós ampliarmos esse leque, ele é muito amplo, então é difícil especular, porque nós, na verdade, somos pessoas comuns, nós somos pessoas do povo que estamos procurando mostrar a verdade da Terra plana. Nós não temos recursos, não recebemos nenhum tipo de financiamento que nos permite fazer investigações mais profundas que possam responder essas perguntas. Portanto, nós evitamos maiores especulações. Nos concentramos em alguns fatos, que é a planicidade dos continentes, a planicidade da água, de que o Sol e a Lua estão mais próximos da superfície do que a ciência diz, de que também as estrelas estão mais próximas, que a linha do horizonte é sempre reta. Então nós procuramos, na verdade, por mais que outros assuntos venham à tona, nós procuramos nos concentrar exatamente nos fatores fundamentais, que na verdade são aqueles que nós temos certeza, porque assim evitamos também especulações para questões que nós mesmos não podemos responder. Por exemplo, mudança climática global, vocês endossam ou questionam? Não, nós reconhecemos, porque em questão do aquecimento global, nós sabemos que na mídia e no meio dominante da comunidade científica, eles propagam o aquecimento global. Mas, por outro lado, nós sabemos que existem cientistas respeitados que também vêm à mídia. Esses cientistas não costumam receber muita atenção, mas eles vêm à mídia apresentar estudos sérios, informações sérias que contestam a questão do aquecimento global. Como nós entendemos que não existe o globo terrestre, nós refutamos o aquecimento global e entendemos que a natureza sofre suas variações regulares, que está tudo normal, que não há nada fora do comum que possa levar a algum desastre ambiental de grandes proporções. Entendi. Uma curiosidade, quando a gente olha, tem um teste comum, né? A questão dos mares, né? Quando a gente olha um barco no horizonte, ele não vai diminuindo de tamanho conforme ele se distancia até desaparecer. Na verdade, ele vai sumindo de baixo para cima, né? Ele vai, primeiro desaparece a ponta, o casco, depois aquilo vai até que some o mastro mais alto da embarcação. Isso é apontado normalmente por físicos, né, como uma demonstração clara e óbvia de que, sim, o globo, a Terra é um globo e, inclusive, as partes líquidas obedecem esse formato. Como é que vocês encaram isso? Na sua observação, o barquinho ele não some, ele vai diminuindo de tamanho até sumir no horizonte? Estudando esse assunto, Ernesto, o que nós descobrimos? Que a visão óptica do ser humano e também dos equipamentos é limitada. A visão não é ilimitada como o super-homem, existe um limite. Existem outros fatores, como também a refração da atmosfera. A atmosfera, ela bloqueia em parte o deslocamento da luz, então, aumentando-se a distância, nós passamos a não perceber ou não conseguir enxergar mais alguns objetos, em especial os navios. O que nos leva a ter uma certeza da refutação dessa explicação de que os navios sumindo no horizonte comprovam que a Terra é um globo, porque existe uma câmera que é chamada Nikon P900, que ela tem um zoom de alta capacidade que se iguala a um telescópio de grande potência, que ela consegue identificar ou buscar a imagem de um objeto que já sumiu. Então, você estando no litoral e observando um navio, ele desapareceu em algum momento. Você usando o foco, o zoom da câmera, você consegue identificar e você consegue ver que o navio ou o barco continua naquele lugar. Então, a análise de observação, nós conseguimos identificar que, na verdade, há um distanciamento e que não há uma curva. É muito comum no nosso meio os terraplanistas desafiarem os chamados globalistas a provarem ou mostrarem a curva. E, no caso, ninguém consegue fazer isso. A explicação da curvatura é sempre algo teórico, que não tem um respaldo no que nós chamamos na observação concreta. Mas um astronauta, Marcos Pontes, que hoje é ministro do governo brasileiro, ele afirma com todas as letras que ele foi lá para cima, acima da órbita terrestre, e observou a Terra, e ele garante que é uma esfera. Sim, não. Ele está enganado? Ou ele está mentindo? Eu acredito que cada um pode ter sua opinião. Então nós sabemos que... Mas ele não falou que é opinião, não. Ele falou que ele viu. Para nós é uma opinião. Para nós, eu acho que cada um tem o direito de expressar suas verdades, vamos dizer assim. E nós sabemos que no mundo do respeitado Marcos Pontes, nós reconhecemos o valor que ele tem para a ciência brasileira e o sucesso que ele tem, como ele levou o nome do Brasil à frente. Mas nós entendemos hoje que as agências espaciais não são totalmente transparentes sobre
sobre assumir qual é o real formato da Terra. Então, apesar de ter feito essas afirmações, o que nós não pudemos ver é uma foto real da suposta curvatura. Mas está cheio de fotos do espaço aí tiradas da Terra, desde Yuri Gagarin, que disse que a Terra era azul quando ele foi o primeiro homem a entrar em órbita, né, nos anos 60, até hoje a gente vê N fotos. Essas fotos não são verdadeiras, então? Certamente, essa é uma questão que causa, no primeiro momento, uma grande surpresa aos terraplanistas, porque inicialmente nós crescemos com essa crença de que eram fotos do globo terrestre. Mas se hoje qualquer um digitar na internet fotos do globo terrestre, verá apenas imagens que nós chamamos de CGI, imagens criadas digitalmente. Então isso é fato, nós podemos afirmar que não há uma foto real. Mas tem fotos fotográficas em filme dos anos 60, 70, antes da foto digital. Nós não reconhecemos porque temos feito amplas pesquisas sobre esse assunto e na verdade nós não encontramos essas fotos. O que é comum acontecer são fotos tiradas com a câmera olho de peixe que provoca uma distorção óptica, criando uma ilusão de curvatura. Então isso é bastante comum. Reconhecemos que há fotos mostrando curvatura, mas em geral com a chamada lente grande angular, popularmente chamada de olho de peixe, que causa uma distorção artificial das imagens. Além disso, é comum as imagens editadas digitalmente, algo que os terraplanistas não fazem. Nós procuramos tirar fotos puras e apresentamos ao público sem edição, o que não tem sido comum das fotos e imagens apresentadas pelas agências espaciais. Entendi. Bom, eu noto que você tem aí argumentos já para contrapor a diversos questionamentos, né? Mas que eu imagino que dê trabalho você questionar algo que a imensa maioria das pessoas aceita como verdade estabelecida. Dá trabalho ser terraplanista? Olha, o trabalho que o terraplanista tem é um trabalho feito com prazer, que é o trabalho de pesquisa, o trabalho de busca de conhecimento. Certamente, hoje nós nos sentimos muito confortáveis em ser terraplanistas. Em 2013, quando eu tive o primeiro contato com este tema, realmente foi difícil, porque nós aprendemos desde o tempo da escola de que quem acredita na Terra plana é maluco, é louco. Então causa, num primeiro momento, um desconforto. Para você, vai sobrar alguma pergunta aí depois para responder? Sim, sendo direto então. Quer dizer, cansa ser terraplanista? Cansa questionar uma verdade que é aceita por a imensa maioria das pessoas? O que cansa, talvez a parte cansativa, é receber ataques de globalistas sem fundamento, porque normalmente os globalistas nos generalizam e nos chamam de infantis e de ignorantes, porém eles nunca questionam as questões práticas ou efetivas. Então os terraplanistas, na verdade, estão se sentindo muito bem porque temos uma nova paz de espírito, temos uma nova relação com o mundo, sabendo que o mundo está parado, não está girando, sabemos que não vai cair um meteoro e destruir tudo. Então, na verdade, hoje, principalmente com o advento dos grupos de Facebook, hoje sabendo que existem milhares ou até milhões de terraplanistas no mundo todo, na verdade estamos bem confortáveis em nos assumirmos como terraplanistas. É uma religião? Certamente não. O terraplanismo é, na verdade, o reconhecimento da realidade do mundo em que vivemos. Os evangélicos, particularmente, que eles são religiosos, eles estão bem felizes porque eles reconhecem que a Bíblia faz uma descrição que sugere uma terra plana em vez de uma terra redonda. Então, na verdade, do ponto de vista religioso, nós temos uma base, mas certamente não é uma seita e não são todos terraplanistas que seguem alguma religião. Na verdade, a maioria procura ser independente, mas respeitando e entendendo que pode ter a existência de um Criador. Você conhece algum cientista que seja adepto dessa teoria? Olha, um cientista que nós podemos citar é o professor Afonso Vasconcelos, que ele é geofísico formado pela USP, tem um canal de YouTube, Ciência e Verdade, e ele tem abordado muito esse assunto. Seria uma das pessoas que eu poderia citar neste momento. Sem contar alguns cientistas como Samuel Robotan, que escreveram obras muito completas a respeito da Terra plana, mas que hoje não são conhecidos pelo público em geral. Recentemente o Olavo de Carvalho, né, que apoia aí o pensamento, é um pensador de direita, né, um conservador, ele disse que para ele acha razoável a ideia de
que a Terra seja plana? Isso é um apoio importante? Vocês têm contato com o Olavo de Carvalho? Olha, o nosso grupo em especial, nós não temos um contato com o professor Olavo de Carvalho, mas acompanhamos o trabalho dele. Eu particularmente respeito muito. Eu assisti um vídeo do professor Olavo de Carvalho, onde em primeiro momento ele questiona o heliocentrismo. Ele afirma, fazendo uma análise bastante profunda sobre o tema, ele demonstrou que não há base científica sólida para fundamentar o heliocentrismo como a ciência atual sugere, ou como a maioria entende que seja. Então esse foi um importante questionamento. O professor Olavo de Carvalho também apresentou sobre o tema da água plana, de que na verdade não é possível observar a água curva. A curvatura dos oceanos da água, na verdade, não é algo que possa ser comprovado através da observação direta. Não foram exatamente essas palavras que o professor Olavo de Carvalho utilizou, mas ele abordou esses dois pontos. Todavia, o professor Olavo de Carvalho não se assumiu ou se declarou terraplanista, mas ele disse que é simpatizante com a discussão dessa ideia e de que venha a público para um debate mais saudável. Muito obrigado. Vou rodar, tá? Você quer que eu faça um pouquinho mais de conversa? Isso, é só para um corte. Tá. Então, o que a gente precisa é um trechinho a mais de gravação, que ele está mostrando um pouco mais o nosso ambiente, onde foi gravado, mas o que vale é o que a gente gravou, como mensagem, certo? Mas o que nada nos impede de conversar mais um pouquinho. Você está gravando, né, professor? Tá. Então, eu posso repetir a pergunta sobre a questão do barco, né? Quando o barco se distancia, ele diminui de tamanho ou ele some no horizonte porque ele ultrapassou a curvatura da Terra? Bom, nós sabemos que todo objeto, ao se distanciar, ele vai diminuir de tamanho, seja na superfície terrestre ou seja na água. No caso dos barcos, o que vai acontecer é que ele vai se distanciar e a refração atmosférica e a limitação, porque nós não temos olhos biônicos, o nosso olho tem um limite, ele não vai enxergar infinitivamente. Então, quando esses dois fatores combinados, o limite da nossa capacidade de visão, seja visão natural, seja através de um equipamento como o binóculo, mais a refração da atmosfera vai bloquear a luz que vem dos barcos. Então, portanto, o barco vai desaparecer no horizonte. Beleza? Não, deu pra ir, tinha que tirar, né? Aí agora temos outro plano, tá valendo? Tá. Então, e quanto à questão da rotação do Sol e da Lua, né? Quando está à noite aqui, para onde foi o Sol? Então, o que acontece é que o mundo é um disco plano, mas a superfície do mundo ela é relativamente grande. Por outro lado, tanto o Sol como a Lua, eles são bem menores do que a ciência costuma afirmar. São bem menores do que a ciência costuma informar. Então o que acontece é que o Sol, por exemplo, nesse momento, podemos observar o Sol às nossas costas, ou seja, ele está próximo da região aqui do Brasil, portanto está aqui. Sabemos que nesse momento, por exemplo, no Japão é noite, porque o Sol ele não é grande o suficiente para iluminar tanto as Américas como a Ásia. Ao se deslocar, ao observarmos o Sol se pondo por causa do distanciamento, ao observarmos o Sol se pondo aqui do Brasil, ele estará nascendo no Japão. Ou seja, ele sai do campo de visão do Brasil e entra no campo de visão do Japão. A partir daí seria noite no Brasil e dia no Japão. Curtei. Parte da organização da primeira convenção de terra plana no Brasil, né? Por que vocês estão organizando esse evento? Sim, na verdade eu sou um dos palestrantes do tema da terra plana da Flatcom, que resumidamente no mundo inteiro já aconteceram encontros de terraplanistas nos Estados Unidos, na Europa, no Chile, na Argentina, e no Brasil será o primeiro evento deste porte. A necessidade desse evento, na verdade, não é nem uma necessidade, é mostrar para o mundo que no Brasil também existem terraplanistas e principalmente ter um espaço democrático para que haja discussão sobre o tema, tanto do modelo do globo quanto do modelo da terra plana. Na sua opinião, é globo ou é plano? Eu tenho duas certezas na minha vida, como eu costumo falar nas outras entrevistas que eu já concedi. A primeira é que um dia eu vou morrer e a segunda é que a Terra é plana. Posso fazer um pedido a você? Para não soar repetitivo, você não gostaria de dizer essa frase sem dizer que você já falou ela outras vezes? Okay. Só com acho que valoriza, tá? Então eu vou repetir. Para você então, a Terra é plana ou é um globo? Eu tenho duas certezas da minha vida. A primeira é que um dia eu vou morrer e a outra é que a Terra é plana. E você acredita
que a Terra termina em algum momento e o que vem depois? Então, hoje existe o Tratado da Antártida, que é um tratado, na verdade, que 72 países precisam autorizar sua entrada no dito continente antártico. E isso nos remete, através dos estudos que nós temos, que a Antártida, na verdade, é a borda da Terra, ela não é um continente. Inclusive, no mapa das Nações Unidas, ela não é retratada como um continente. E isso comprovaria, então, que ela é o quê? Não, na verdade, a Antártida é a borda, é o gelo que segura os oceanos. E depois dela não tem nada, é o vazio. Existe uma teoria de que na Antártida fica localizado o domo. Seria o domo celestial, uma cobertura celestial em cima da Terra plana. Como se fosse uma espécie de teto do planeta. Exatamente, uma cúpula. Entendi. E todas as viagens espaciais que foram feitas até agora mostraram claramente que a Terra é uma esfera, né? Já foi dito isso desde o primeiro homem que entrou em órbita, o então soviético Yuri Gagarin, depois tantas outras missões da NASA, que era inclusive adversária durante a Guerra Fria do projeto de cosmonautas soviéticos, né? Então você tem aí até dois lados, daria para descontar até qualquer teoria conspiratória, já que dois lados adversários na política mundial afirmavam a mesma coisa, que a Terra é redonda sim e que ela gira em torno do Sol. E foram feitas várias viagens, inclusive com pousos na Lua, o homem pousando na Lua, e tudo isso confirmando a ideia de que a Terra é de fato redonda. Na opinião dos terraplanistas, esse conjunto de evidências é o quê? Mentira ou equívoco? O que vocês acham? É muito fácil refutar o argumento dessa polarização de ciência entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque essa história de Guerra Fria, ela cai por terra exatamente no Tratado da Antártida. O Tratado da Antártida foi assinado pelos dois países durante a Guerra Fria. Então, como que dois inimigos assinariam o mesmo documento em comum? E isso comprovaria, então, que a Terra é plana? Não necessariamente, não necessariamente. O que acontece é que cada agência espacial divulga a sua verdade. Falando sobre ciência, hoje nós vivemos uma ditadura científica. Nenhuma pessoa pode ser cientista se não passar pelo mérito da ciência, se não passar por uma bancada de aprovação. Então fica muito difícil democratizar a ciência. E hoje o que nós vivemos é exatamente uma ditadura, onde as pessoas têm que aceitar aquilo que foi imposto. Agora, quando se parte de uma investigação pessoal, vê que talvez aquela ciência não seja 100% verdadeira. Então você está afirmando que a NASA mente? Eu estou dizendo que cada um tem as suas verdades. Mas tem mais de uma verdade? Só existe uma, então alguém tem que estar certo, ou a NASA ou eu. E na sua opinião? Sou eu. Tá. E com relação a todos os dias, a aviação comercial de diversas empresas ao redor do planeta, de diversos países, regidos por diferentes governos e estados, democráticos ou não, um avião como esse que está passando aí, né? Então, todos os dias, comandantes de aviões comerciais de diferentes países ao redor do planeta dão início a viagens que contornam o planeta, contornam a esfera terrestre. Vão para o Japão, né? E eles passam por cima do Alasca e chegam ao Japão, que está do outro lado. Alguns vão por cima da África e chegam ao mesmo ponto. Se a Terra é plana, não seria então... O Japão não teria que ser sempre atingido por uma rota fixa? Não necessariamente. Na verdade, quando falamos de terra plana, falamos de um disco. Você contornar um dedo numa bola de futebol é uma coisa, você contornar o dedo sobre um prato seria também uma forma diferente de circunferência. Mas na verdade hoje nós temos diversos pilotos de avião se levantando a favor do modelo da Terra plana. Qual, por exemplo? De que empresa? Diversos pilotos de avião, tá? Eles não citam nome, não dão o rosto, exatamente para não perderem o emprego. Entendi. E muitos têm se levantado em favor da Terra plana sim, porque nunca encontraram a curvatura nem voando de MiG, por exemplo. Pois é. Então, mas como é possível então que você possa ir para o Japão, seja voando para leste como para oeste? Né? Ou indo para norte ou por uma rota pelo sul, por cima da Antártida.
Se a gente pegar o site Flight Radar, não existe um voo por cima da Antártida. Não existem Mas voos. existem vários por cima do Ártico. Sim, exatamente por isso, porque o Ártico é o centro da Terra plana e a Antártida é a borda, onde você não consegue transpassar. Mas você pode ir para o Japão por cima da Antártida. Você pode ir tanto de leste para oeste Só que é mais longe, por isso que Não, eles pela fazem. Antártida você não consegue. Exatamente por isso que não é feito esse voo. Ninguém pode chegar à Austrália indo na direção oposta. Só vai ficar mais longe, Sim. Obviamente, economicamente não interessa. Mas você pode ir São Paulo, África, você vai até a Austrália. Né? Como é possível que você possa ir tanto para o leste quanto para o oeste e chegar ao mesmo ponto, se a Terra, como você disse, é um disco? É a mesma coisa que você passar o dedo no prato, para a esquerda ou para a direita. Não, é esquerda ou direita? Né? Você está falando que a Terra é plana, então você tem que ir para cá ou para lá. Então, é como se eu estivesse, vamos dizer, na Praça da Sé, quero ir para Moca ou para o Morumbi. Então, tem um lado para o qual eu vou sair. Né? A rota mais curta. Eles adotam a rota mais curta, mas você pode ir tanto para leste quanto para oeste na Terra plana também. Ele é plano e circular. Aí quando você chega na borda, acaba. O norte é sempre o centro. Quer dizer, então, isso que é uma coisa interessante. A Terra só é plana para o sul? Não, o norte sempre é o centro. A sua bússola, ela vai te acompanhar em curva para leste e para oeste. De qualquer forma, você vai estar circulando. Seguindo a bússola e seguindo as latitudes e longitudes, você vai estar circulando. Se você pegar, então, uma linha reta em direção ao sul e caminhar toda a vida, se fosse possível fazer isso, você chegaria uma hora que você ia cair do planeta. Então. Não, você vai chegar na Antártida, um lugar inóspito, onde tem as menores temperaturas do mundo, diferente do Ártico, que, dito no modelo... Desculpa. Isso. Para que lado eu posso andar sem correr o risco no planeta de cair no espaço sideral? Na verdade, não existe o espaço sideral no modelo da Terra plana. É isso que acontece, as pessoas julgam o modelo da Terra plana e não o conhecem. E, na verdade, você tem um domo intransponível e você não vai cair em espaço nenhum. O máximo que vai acontecer é ir para o sul e chegar na Antártida em qualquer ponto do plano. Se você seguir para o norte, você também vai parar no sul? Se você seguir para o norte, você obrigatoriamente vai chegar no centro da Terra. E pós isso, vai para o sul novamente. Quer dizer, para qualquer lado que eu vá, eu vou chegar no centro? Não. Leste ou oeste não vai chegar no norte. É um pouco confuso, eu confesso que não captei. Agora, deixa eu entender outra coisa. Quer dizer, segundo vocês, não existe o espaço sideral. Quer dizer, não existe nada além do nosso planeta. O Sol, os outros planetas, as galáxias, a Via Láctea, tudo isso é uma ficção. Recentemente, por exemplo, os cientistas fotografaram a borda do buraco negro. Então, nada disso existe. Então, cada pessoa acredita na sua realidade. Para mim, tudo são fotos e imagens criadas por computador. Entendi. Que outras coisas você também não acredita? Além do fato da Terra não ser esférica, que outras, digamos, verdades aceitas pela ciência convencional você questiona? Basicamente seria o modelo heliocêntrico do globo giratório molhado e o modelo de aquecimento global que a gente tem, porque se não existe globo, não tem como haver aquecimento global, já parte do princípio da própria dialética. Mas o plano não poderia aquecer também? Ele pode aquecer, por isso que a gente acredita em aquecimentos locais e sazonais. Entendi. E, por exemplo, o fato da ciência dizer que nós vivemos algumas eras de glaciação, isso é aceito pelos terraplanistas. Por exemplo, até 20 mil anos atrás, entre 20 mil e 12 mil anos atrás, nós teríamos vivido uma glaciação conhecida como a pequena glaciação. Isso existiu ou não? Para a maioria dos terraplanistas, a Terra tem basicamente 6 mil anos. Entre 5 e 7 mil anos, então a gente usa como 6 mil anos de base. Sim. E antes não havia nada? A Terra plana ela é um modelo criado e não causado por uma explosão. E isso que ele difere também do modelo heliocêntrico. E criado por quem? Criado por um criador, uma mente inteligente. Uma mente inteligente. E quem criou a mente inteligente? São investigações que podemos continuar. Entendi. Tá certo. E nesse encontro, vocês, a Convenção Brasileira
o que vai acontecer lá? Vocês vão ter palestras, vocês vão fazer palestras uns para os outros, mas vocês todos já não acreditam que a Terra é plana? Sim, mas muita coisa foi descoberta agora no ano de 2019 que será apresentado como novidade na FlatCon. Por exemplo, dá uma palhinha pra gente. Algumas coisas que não eram respondidas em perguntas, em questionamentos, serão respondidas na FlatCon. Por quê? Porque o modelo da Terra plana ele vem sendo estudado de 2013 até 2019. E o modelo vigente da ciência, o modelo heliocêntrico, ele já é amplamente estudado há centenas de anos, questionado há centenas de anos. Então, essa introdução da Terra plana, ela é muito jovem e muita coisa ainda carece de resposta. Você sabe que quem expressou pela primeira vez que a Terra girava em torno do Sol, né, foi o Galileu Galilei, seguindo o modelo de Copérnico, né? E ele teve que retirar a sua afirmação, porque na época a Inquisição da Igreja Católica o obrigou a fazer isso, né? Bom, enfim, essa fase foi deixada para trás e vocês hoje se identificam com Copérnico, Galileu Galilei, Ptolomeu, porque na época deles eles não foram ouvidos quando disseram que a Terra rodava em torno do céu, que a Terra era esférica, né? Vocês agora de alguma forma se sentem tão incompreendidos quanto Galileu? Com certeza, a ciência ela já passou por diversas revoluções, né? Seria uma mudança, uma quebra de paradigma. E hoje nós estamos vivenciando, tendo a oportunidade, como no tempo de Galileu, de Copérnico, de vivenciar também uma revolução científica. Cansa ser terraplanista? Porque você tem que ficar se explicando o tempo inteiro, né? Cansar ser terraplanista não, porque falar do modelo da Terra plana realmente traz um prazer para cada um de nós. Mas o que cansa realmente são os ataques sem fundamentos de pessoas que querem, de qualquer forma, esconder isso ou não deixar as pessoas se expressarem sobre o formato da Terra que elas acreditam. Isso que eu falo sobre ditadura científica. E qual seria a finalidade dessa ditadura? É uma conspiração contra vocês? Não, na verdade não é uma conspiração contra a gente, né? Seria uma conspiração contra a humanidade, porque esconder a verdade de alguém já necessariamente é uma conspiração. Antes que o avião... Na sua opinião, então, é tudo uma ficção? Sim, para mim é ficção científica. E quem fez essa ficção, quem gerou isso? Então, essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que todo terraplanista fala. Por exemplo, a agência espacial recebe verba governamental para talvez não ir para o espaço? Não sei, talvez uma hipótese. Não podemos afirmar nada, mas podemos criar hipóteses. Vantagem do tempo de vocês dedicada a essa, digamos, pregação, a defesa da Terra plana. Nós dizemos que é uma dedicação para divulgar a verdade, né? E buscar entender melhor o modelo da Terra plana. Nos anos passados eu investi muito do meu tempo para preparar vídeos, fazer pesquisa. Eu faço muitas pesquisas de campo, né? Nós terraplanistas vamos lá, tiramos fotos, fazemos observações, preparamos material. Isso realmente consome um tempo precioso. Nesse último ano e meio, eu reservei o menor tempo para essa atividade, porque eu tenho também que dedicar ao meu trabalho, pagar minhas contas, cuidar da família. Então eu procuro equilibrar o tempo dedicado ao trabalho e o tempo dedicado à pesquisa e divulgação da Terra plana. A Terra sendo plana ou não, as contas chegam do mesmo jeito. Exatamente. E você, qual é a porcentagem do tempo que você dedica ao trabalho, ou você transformou a Terra plana num trabalho? Na verdade, a Terra plana não é um trabalho, é uma paixão. A partir do momento que eu descobri o real formato da Terra e consegui realizar próprios experimentos e próprias teorias, hoje, no caso, eu sou o brasileiro que mais criou teorias no modelo científico da Terra plana e acabei escrevendo o livro Universos que Não Te Apresentaram. Questão de trabalho, eu não trato isso como trabalho porque quem faz o que gosta não trabalha. Maravilha. Tranquilo, último. A gente poderia falar. Esse material que você disse que coleta, tem algo que você possa compartilhar com a gente? Certamente nós temos bastante material, posso compartilhar os modelos que desenvolvemos até o momento para representar a Terra plana. Como você diz de observação de campo, etc? Sim, temos observações de horizonte, muitas observações da Lua, do Sol, de planetas. Podemos disponibilizar materiais para vocês. Mas agora uma coisa que eu não entendi, tem planeta ou não tem planeta? Tem outros planetas? O que nós entendemos é que na verdade a Terra não é um planeta. A Terra, nessa mudança para o modelo heliocêntrico, ela foi rebaixada. Antes era um mundo soberano onde nós vivemos e depois se tornou um planeta, mas nós hoje entendemos que a Terra é um mundo, um reino.
e que não se compare aos outros planetas. Os planetas são esferas luminosas que trafegam pelo céu junto com o Sol e a Lua. Quer dizer, existem outros corpos celestes que são esferas. Sim. A Terra não, mas os outros são. Sim. É com a mesma forma, o exemplo é o campo de futebol. O campo é plano, mas as lâmpadas que iluminam não são planas, são redondas. Seria a Terra dessa forma. A Terra é plana, mas os chamados astros, Sol, Lua, planetas, estrelas, em geral podemos afirmar que eles são redondos e seres com iluminação própria. Inclusive, a palavra planeta vem do grego planete, que significa estrela errante. Toda estrela possui luz própria. Como que a Terra pode ser um planeta? A cosmologia inteira foi alterada. É essa a verdade que a gente está investigando. Mas não a astronomia dos gregos para cá evoluiu bastante também, né? A evolução é relativa. O telescópio ele ajudou muito, inclusive para nós que usamos telescópios. Mas tudo que está acima, pelo que nós observamos, são esferas. Inclusive os povos antigos relatavam como esferas celestes. E por que então a Terra tinha que ser plana, se tudo é esfera no universo? Vamos lá. Eu acho interessante essa pergunta, porque quando a gente vai jogar um bilhar, uma sinuca, todo mundo vê a mesa plana, as bolinhas como esferas, e ninguém pergunta porque a mesa é plana. Na verdade, é exatamente a mesma representação do modelo de Terra plana. Então, na verdade, a Terra ela foi feita plana. Nós usamos uma expressão que inclusive é antiga, que é terra firme. Aqui é onde tem terra, onde tem solo, onde você pode pisar. Então a Terra foi feita para sustentar a vida que nós conhecemos. Já os planetas não têm essa função. No nosso entendimento, nos planetas, seja Marte, Vênus ou qualquer outro, não há terra firme, não há um solo onde você possa pisar e colocar os seus pés. Tá bom? Aqui, ó, deu ponto aí, ó. Eu vou pagar essa ali pra você ver. Andrés, você fala pra mim seu nome, sobrenome e sua especialidade, por favor. Meu nome é Anderson Lima Neto, sou aqui de São Paulo, capital, e trabalho com comércio exterior. Faço importação e exportação. Tá, e você tem informação, algum estudo sobre terraplanismo que te liga a esse movimento? Eu tenho formação em contabilidade e administração de empresas, mas não tenho uma formação específica sobre a Terra plana, né? A Terra plana surgiu na minha vida em 2013, quando alguns grupos nos Estados Unidos levantaram essa bandeira. Eles questionaram a teoria do heliocentrismo, eles questionaram que a Terra seria um globo e afirmaram que a Terra seria plana. Então isso me levou a partir daí a começar a pesquisar sobre o assunto. E a que conclusão você chegou sobre que a Terra é plana? Bom, inicialmente a primeira coisa que nós pensamos quando vemos o assunto da Terra plana é que é coisa de maluco. Mas realmente é algo que nos deixa muito intrigado e com curiosidade, o que nos leva a investigar o assunto. Então, passando a analisar diversos estudos que foram realizados sobre a real natureza do mundo que nós vivemos, nós acabamos analisando a real natureza do mundo que nós vivemos e as evidências apresentadas. Com o tempo nós chegamos à conclusão de que a Terra é realmente plana e que a teoria heliocêntrica, a teoria da Terra esférica é apenas uma ilusão ou uma fantasia. Fantasia com base em quê? Não, nós sabemos que existe toda uma teoria por trás da teoria heliocêntrica. Primeiro, Copérnico desenvolveu a primeira teoria, teve a fase de Galileu, mas o que nós percebemos é que no início do século XX, a grande maioria das pessoas naquela época ainda entendiam que a Terra era plana. Porém, a partir principalmente do começo do século XX, foi introduzido no sistema educacional a teoria da Terra heliocêntrica. Foram colocados globos e a partir daí todas as novas gerações foram ensinadas desde criança de que a Terra era um globo. O problema, a questão importante disso é que quando nós somos crianças nós não questionamos as coisas. Então nós aprendemos na escola que a Terra é plana, que a gravidade segura a água no globo, que o globo gira a 1.600 km por hora e ponto. A partir daí nós não questionamos mais o assunto. Então isso levou que com o tempo, por questões ou por razões que para nós não estão totalmente claras, levou à implantação da crença de que a Terra é um globo entre a população em geral. E as imagens de satélite e, por exemplo, quando a gente está assistindo um eclipse e a sombra que a gente vê na Lua é arredondada e quando a gente está num avião a gente vê a forma arredondada da Terra, porque não precisa ser astronauta para a gente identificar isso. Quais são suas teorias? Não, na teoria, o que eu posso afirmar, pelo meu trabalho de comércio exterior, eu já fiz mais de 20 viagens internacionais, visitei 15 países e, curiosamente, eu nunca tinha
realmente observar do horizonte para verificar se era plano ou curvo. O que nós aprendemos é de que apenas em altas altitudes, nos foguetes espaciais é que se pode observar a curvatura. Então nós acreditamos nesse pensamento. Porém, analisando a ciência que existe, por exemplo, se você pegar um modelo heliocêntrico, que ele usa os cálculos de Pitágoras calcula a suposta curvatura da Terra. Então, verificando a matemática por trás dessa teoria, nós verificamos que, mesmo no horizonte de uma praia, por exemplo, a curvatura já deveria ser observada. Então, nos leva a campo para observação. Primeiramente, vamos na praia, depois subimos numa montanha e depois eu fiz viagem de avião em alta altitude, ou seja, cerca de 10 a 12 quilômetros de altitude. E aí nós ficamos bastante surpresos ao observar que, na verdade, o horizonte ele sempre parece bastante plano, que a aeronave sempre segue um nível plano e não há sinais de curvatura. Um teste muito interessante que as pessoas podem fazer em casa, que eu fiz e fiquei bastante surpreso. Eu sempre imaginei, eu cresci imaginando que havia fotos da Terra globo. Porém, quando você digita no Google fotos do globo terrestre, o que acontece é que você recebe apenas imagens CGI, as chamadas computações gráficas, imagens criadas em computação gráfica. Na prática, e até a NASA reconhece isso, não há imagens reais ou imagens não editadas do globo terrestre. Então isso começa a destruir a ilusão que a gente tinha, porque quando nós observamos a própria natureza, nós verificamos que não há curvatura. E na verdade nós terraplanistas temos feito diversos desafios para que alguém mostre uma foto real da curvatura, faça alguma observação, seja de avião, de balão ou com algum instrumento, só que na verdade isso nunca acontece. E a de satélite, que a gente vê a forma do globo arredondada, pelas imagens de satélite. Como é que você justifica? Bom, nós entendemos ou reconhecemos hoje que as imagens de satélites nada mais são do que imagens de avião em grandes altitudes. Existe uma linha especial de avião usada pelas agências espaciais, que eles atingem uma altitude muito mais alta do que os aviões comerciais. Todavia, eles apenas utilizam isso para fazer um mapeamento, como por exemplo fazer o Google Earth. Porém, todas as imagens, que pelo menos dentro da nossa análise, dentro do nosso ponto de vista, todas as imagens que mostram uma curvatura, elas são editadas digitalmente ou, em muitos casos, quando as câmeras utilizam as lentes grande angulares, ou seja, a chamada olho de peixe. Então, usando uma lente olho de peixe, até um banco aqui da praça pode ficar curvo, qualquer objeto pode ficar curvo. Agora, usando, por exemplo, a câmera que nós usamos para as nossas pesquisas, a que ficou famosa, Nikon P900, que ela tem um zoom extremamente potente, que se iguala a um telescópio de boa capacidade, nós nunca conseguimos encontrar essa curva. Então, na verdade, nos últimos 6 anos ou até mais, os terraplanistas têm feito exaustivos ensaios em diversas partes do mundo, procurando a curvatura, mas isso nós nunca encontramos. Por que você acha, então, que tem tanta gente empenhada em acreditar que a Terra é redonda? Você tem tanta evidência de que ela é plana? Então, na verdade, nós não sabemos exatamente quais são as razões por trás dessa suposta conspiração. O que nós temos certeza é que é um engano, que possivelmente eles jogaram a população num sistema de ilusão, onde o ser humano ele perde o contato com a natureza e a realidade. Hoje as novas gerações não observam a natureza, não observam o mar, não observam os lagos, não observam nada e passam a acreditar no mundo digital. Então isso levou o ser humano a viver numa ilusão, o que de certa forma permite muita manipulação econômica, porque hoje quantos milhões ou bilhões, na verdade as agências espaciais estão consumindo bilhões de dólares, bilhões de reais para simplesmente criar material digital. Parar um pouquinho, por favor. Eu sou o J. Martins, sou pesquisador e escritor, inclusive escritor da primeira obra literária sobre o tema da Terra plana no Brasil. J. Martins, me diz então por que você acredita que a Terra é plana? Sim, eu andei realizando diversos testes para localizar a curvatura da Terra. E em determinado momento, nós chegamos à conclusão que todos os experimentos, eles têm como conclusão que a Terra é plana, porque as águas não fazem curva e nós conseguimos observar objetos distantes com uma câmera de alta potência, sendo que esses objetos deveriam estar abaixo da linha do horizonte e não estão, eles são visíveis. Então a única consideração que nós podemos tirar disso é que a água é plana, não faz curva e que ali não existe realmente algo ocultando aquele objeto. Você
Certo. E as viagens em que os navegadores deram a volta ao mundo e saíram de um ponto e voltaram para o mesmo ponto? Sim. Como é que vocês justificam isso? Nós chamamos isso de circunavegação, que seria uma navegação de forma mais ou menos circular. E as pessoas, por terem aprendido o modelo do globo, elas estão acostumadas a falar que isso só é possível no modelo globular. Mas se você pegar um prato e passar o seu dedo ao redor do prato, você vai conseguir o mesmo efeito. Você vai fazer uma circunferência em cima de um prato. A Terra plana, o modelo da Terra plana apresenta uma Terra plana, estacionária e circular. Por isso também é possível circunavegar na Terra plana. Entendi. E é a teoria do barquinho, que quando a gente o vê no horizonte, ele vai baixando, a gente vai vendo a vela, né? Só a pontinha. Como é que vocês justificam essa questão? Hoje nós temos uma câmera potente que ela vai buscar a imagem além do que os nossos olhos conseguem enxergar, que seria uma câmera de 83 vezes de zoom. E quando nós chegamos ao ponto do barco, que teoricamente na nossa visão já sumiu, ele retoma a visão através dessa câmera. O mais curioso também é que existe uma diferença entre a refração da luz em uma solução homogênea e heterogênea. Na solução heterogênea, você tem uma elevação do objeto. Ou seja, aquela história que a luz bate e se curva e aquele ponto de luz eleva aquele objeto, na solução heterogênea é válido, como se fosse ar e água. Para só um pouquinho. Ok. Sim, agora em 10 de novembro de 2019 nós teremos a primeira FlatCon, que seria a primeira convenção do tema da Terra plana no Brasil. Repetindo o que já aconteceu em diversos países do mundo, como Estados Unidos, Argentina, Chile, na própria Europa já tivemos diversas convenções do tema. E no Brasil será a primeira vez. Então, o que a gente pode dar de recado para o público que tenha curiosidade sobre o tema é que lá será um espaço democrático para discutir entre Terra plana e Terra modelo globo heliocêntrico. Então, a importância disso também é a quebra da ditadura científica, né? Nós não somos obrigados a acreditar em tudo que nos contam. Nós podemos pensar por conta própria e somos donos da nossa mente, do nosso corpo. Então eu acho que seria uma abertura, como se fosse uma revolução científica, como tantas que a ciência já passou, né? Uma hora se acredita em uma coisa, outra hora se acredita em outra, uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo faz bem. Então será interessante ter esse ponto de discussão num local e um evento de grande expressão nacional. Quantas pessoas vocês esperam? 400 pessoas a capacidade do evento e inicialmente o evento foi preparado para receber aproximadamente 100 pessoas, só que como as inscrições houveram muitas solicitações, hoje nós já estamos beirando a 300 inscrições com capacidade de 400 e precisamos alugar um auditório maior para isso. Posso fazer uma pergunta? E o dia e a noite, as estações do ano? Certo. Na Terra plana, como é que funciona? Legal. Vamos lá? Para ela. Bom, no modelo da Terra plana, o Sol e a Lua são menores do que a Terra. Eles fazem parte da cosmologia da Terra. Eles fazem parte da Terra. A Terra, na verdade, para a ciência moderna, foi rebaixada ao nível de planeta. Mas, na verdade, os planetas, estrelas, Sol e Lua fazem parte da cúpula da Terra, da nossa esfera celeste. E o dia e a noite se dá pelo Sol em tamanho menor e com foco de luz local. O Sol é local, então quando é dia no Brasil, é noite no Japão, porque o Sol está em cima do Brasil. A partir do momento que ele se desloca e vai para o outro lado da Terra, nós vamos tendo a zona de penumbra, de umbra e a escuridão no Brasil e o dia no Japão. Estação do ano. Estação do ano. A estação do ano se dá porque o Sol faz um movimento circular e em forma de espiral. Ora ele está sobre o Trópico de Câncer e no decorrer do tempo ele chega até o Trópico de Capricórnio e depois ele retorna para o Trópico de Câncer, completando assim 365 dias.